A escalação oficial da seleção brasileira saiu e eu tenho certeza que você vai discordar de pelo menos duas escolhas do técnico. Quer apostar? Já clica no gostei, deixe nos comentários se você acha que essa seleção tem cara de campeã. Bota algumas possibilidades que a gente tem de escalação, porque como a gente não tem mais o Wesley, tem que entender o que é possível fazer. Aqui a gente tem uma escalação com a linha de 4 ali, com o Ibanhas na direita e o Douglas Santos na esquerda, e aí Marquinhos e Gabi Magalhães e o Alisson como goleiro, acho que isso é natural. Casemiro e Bruno Guimarães, e aí aqui, nessa escalação, vamos pensar no que aconteceu no último amistoso. É que teve um Rafinha um pouco mais por dentro, mais próximo do Vinícius Júnior, um Lucas Paquetá também ali um pouquinho mais por dentro, e aí a diferença aqui é que no último amistoso foi o Igor Thiago, aqui a gente colocou o Matheus Cunha, essa é uma possibilidade que tem. E aí eu queria colocar a outra possibilidade, e aí depois queria ouvir os meninos, pra gente discutir. Essa aqui já coloca o Ibanhas também na lateral direita, mas muda um pouquinho o jeito que a coisa tá distribuída. E aí você percebe que o Lucas Paquetá tá caindo aqui pela direita, o Rafinha por dentro fazendo mais esse meia, o Vini lá na esquerda e o Matheus Cunha mais centralizado. Ô Beckler, o que você imagina que funcione um pouco mais? Porque tanto o Beckler, você, quanto o Vitor Sérgio falaram sobre o Lucas Paquetá caindo mais pela direita, mas muitas vezes afunilando, né? Vindo um pouquinho mais para dentro. Dá para pensar que isso funcione sem esse cara que passe aqui? Você acha que tem alguma possibilidade do Rafinha vir para a direita? Só que aí, o que a gente acha que funcionou bem, que foi Rafinha e Vini mais próximos, não aconteceria, né? Porque estaria Rafinha de um lado e Vinícius Júnior do outro, com o Paquetá um pouco mais por dentro. Você acha que tem que voltar o Luiz Henrique, então, para ser esse cara aqui, para a coisa não ficar capenga pro lado esquerdo, se Rafinha e Vini ficarem juntos pelo lado esquerdo? O que funciona mais não tendo o Wesley? Eu gosto mais dessa segunda alternativa que a gente viu aí, saindo do 4-4-2 e colocando mais 4-2-3-1, por assim dizer, né? Por mais que as duas coisas até se pareçam a hora que o Brasil tiver a bola e tal, porque vai ser basicamente alguém saindo da posição de ataque e voltando para o meio campo, ou o Rafinha, como a gente viu no último jogo, ou o Paquetá, que pode ser para se juntar um pouco mais ali para armar, e o Matheus Cunha também faz bastante isso, e outro fica mais ali no meio dos zagueiros, abre um de um lado, abre outro do outro. E eu prefiro também desse jeito que você comentava, Tainá, não que a gente viu na tela, com o Rafinha pelo lado e o Paquetá por dentro. Eu gostei muito dos dois últimos jogos, o Lucas Paquetá, armando o time na faixa central, dando bons últimos passes, ajudando o time a sair do círculo central para chegar perto da área do adversário. A única jogada construída do Brasil contra o Egito foi Rafinha e Paquetá por dentro, e o Paquetá achando bons passes por ali. E o Rafinha, a posição natural dele, é porque ele tem jogado tão bem na esquerda, que nem parece, mas a posição natural dele é pelo lado direito. A questão é que o Rafinha, acho que ele precisa de espaço para correr, então o lado direito deveria ser lançado e não entregar uma bola para o Rafinha e falar, agora vai, dribla no espaço curto, porque isso ele não faz. Isso quem fazia era o Estevão, até quem acha que pode fazer isso um pouco melhor é Ryan e Endrick. Mas tem alternativa sim para esticar alguém do lado direito, ter mais armador por dentro também, os três meio-campistas do que a gente imaginava. A tendência, sem esse lateral direito que vai atacar, eu acho que pode ser isso, porque o Ancelotti resolve o meio, que está vazio, e o lado direito, que não tem ninguém na ausência de um lateral. E eu acho que isso é resolvível com Rafinha pelo lado e com Paquetá por dentro. Pois é, você acha que o Paquetá, a gente até já viu em alguns momentos isso acontecer. Rafinha pelo lado direito? Rafinha pela direita e Paquetá como um 10 ali, por assim dizer. Porque o Paquetá, eu acho que caindo pra ponta, acho que até perde... Você não tem o melhor pro time e acho que nem o melhor do Paquetá, não, Vess? O Paquetá, ele é um jogador que, assim, do Casemiro pra frente, o Paquetá já fez todas as posições na carreira. Tirando do Casemiro, o Casemiro você exclui, né? O 5 você exclui. Da partida do Casemiro para frente, ele já fez todas. Ele já foi segundo volante, como ele jogou na Copa de 22, ele já foi meia pela direita, já foi meio pela esquerda, já foi ponta nos dois lados, já foi centroavante, já foi segundo atacante. Ele era centroavante no Flamengo ali em 2018, antes de ir para o Milan. Ele foi centroavante em alguns momentos no West Ham, que ele era o cara mais à frente. Então ele já fez todas. Eu acho que o melhor Paquetá é um Paquetá flutuando ali na frente da meia-lua, porque ali ele tem visão para bater em gol, ele tem visão para acionar os pontas e tudo. Eu também acho que o Rafinha pela direita é uma boa decisão,
isso só não está na cabeça do Ancelotti, eu imagino. Eu acho que na cabeça do Ancelotti ele quer o Vini descansando, entre aspas, no momento defensivo, ou com menos obrigações defensivas, e aí ele está botando o Rafinha voltando, marcando pelo lado. Mas talvez seja essa a solução, porque de fato vai ficar um deserto. Se o Paquetá for o responsável pela ponta direita, vai ficar um deserto ali, a menos que a gente obrigue os nossos dois laterais a subirem, e aí ou o Ibanez subir, e não sei qual o tipo de conforto que ele tem atuando como lateral, ou no caso ponta, se ele estiver na frente, ou arriscar a recomposição, o retorno do Danilo. Essa é a Copa do Vinícius Júnior e do Rafinha, né, Flávio? Tipo, é o momento. Agora esses caras têm que mostrar. Porque eu não achei a Copa do Vinícius Júnior em 2022 ruim, tá? Não achei. Foi brilhante? Não foi brilhante. Agora, para mim, foi um dos principais jogadores da seleção brasileira naquela Copa do Mundo. A gente falou muito na época que o Tite parecia que tinha uma perseguição com o Vinícius Júnior, ter tirado o Vinícius Júnior no jogo contra a Croácia. Não teve muito cabimento, né? E a gente falou sobre isso. Mas eu acho que agora é o momento, né? Agora é o momento de ver se esses caras realmente estão preparados para serem os caras da seleção brasileira, do futebol brasileiro, Flávio. Olha, teoricamente eles têm credenciais para isso, né? Um é um destaque muito grande no Real Madrid, outro destaque muito grande no Barcelona, duas equipes históricas, duas equipes grandiosas. E, portanto, deveriam ser. Mas também entendo que, desta vez, a paciência não precisa ser tão longa, não. Se eles demorarem a se acertar, continuarem, né, naquela nota 6, 6,5, e a gente precisa mais que isso para uma Copa do Mundo, aí sim, vale as opções que a gente já citou aqui. Vale botar um moleque, bota o Hendrick, bota o Ryan, bota gente nova para ver o que rola. Né? Acho que não há necessidade de ficar esperando que, de novo, né, pacientemente, que eles comecem a crescer e tal. Eu entendo assim, eles têm gabarito, eles têm já peso hoje, né, para serem jogadores que mostrem na Copa do Mundo aquilo que eles mostram nos seus clubes. Mas se eles continuarem vacilantes, eu acho que não tem que esperar muito não, porque já vimos que parece que há um limite deles, ou até agora houve um limite deles na seleção. E é necessário mais que esse limite. Com 6, 7 dos melhores jogadores, o Brasil não vai ter condição de chegar. Então, eu acho necessário, acho importante que se mude. Se for o caso, se não funcionar, tem que trocar. 1, 2 jogos, e aí no terceiro trocar e bola para frente. Eu acho que agora, pelo menos, a expectativa de jogadores que possam fazer algo que talvez eles não estejam conseguindo fazer por qualquer razão, que aí a gente conhece, sei lá, se é psicológico, sei lá que raio que é. Mas ficou amarrado, ficou emperrado, ficou no 6, 6,5 e tal. Aí é hora de trocar e ver o que acontece com os jogadores não tão badalados, que de repente saem da Copa mais badalados. A gente já viu isso algumas vezes em mundiais. Então pode acontecer de novo. Por que não teria coragem? Tá lá para jogar, ué. É um jogador do Real Madrid, tá emprestado ao Lyon, já jogou outras partidas pela seleção, não tem problema nenhum. Ele não é café com leite. Ele não tá lá a passeio, tá lá para jogar. E louquinho para jogar. Só acho, repito, que essa não é a grande questão. A questão é o funcionamento do time. A definição de como o time vai funcionar. Nesse próprio jogo, o Hendrick fez o gol, mas ele pegou pouco na bola, né? Pouco na bola. O Brasil não proporcionou também a ele participar tanto do jogo, como o cara mais avançado. O que dá até valor, acho que dá muito valor ao fato dele ter tido uma rara oportunidade de aproveitar. Marcou o gol, ele tem um alto índice de aproveitamento, né? Mas depende muito do que vai acontecer com o time todo. Agora, pronto para jogar, acho que ele tá lá para entrar, mas não acho que ele disputa posição com o Rafinha ou com o Vinícius, ele disputa posição com outros jogadores. O Matheus Cunha, provavelmente, né, Mauro? É que o Matheus até ontem, o Bruno estava falando sobre isso, é mais um meia do que um centroavante, né? Aí depende do que o técnico quer, gente. O que ele quer? Qual a missão que ele vai dar para os jogadores? Né? O que ele pretende? Depende do que ele quer, que time ele quer, jogando de que maneira. Né? O Hendrick vai se encaixar num determinado cenário, o Matheus em outro, depende do que ele quer. E tudo que ele quer é especulação. É muito o quê? Observa um pouquinho do treino, uma informaçãozinha que vem dali, uma outrazinha que vem de lá, e daí as pessoas vão tentando, mas ninguém sabe exatamente. O Ancelotti não chegou e falou, vou jogar assim, né? Meu time vai ter essa característica, eu já defini com o sistema. Ele falou, eu já tenho o time. Detalhe, ele falou isso antes do corte do Wesley.
Quando havia o risco do corte, mas a informação do corte vai vir depois, no dia seguinte, né? Muitas horas depois. Então, quando ele fala isso, não, já tem um time. É possível que ele escalhe um time bem diferente ou diferente. E aí pergunta ele, o senhor disse que já tinha um time, ele vai dizer, mas eu não sabia que o cara ia ser cortado. Já explicamos o porquê desse corte mudar, poder mudar muito a formação do time. Então depende muito do que ele pretende, né? Como ele pretende. Pode jogar o Matheus junto com o Endrick, por exemplo. O Ancelotti, ele não é um cara que tem não é uma marca da carreira dele, né? Os times do Ancelotti jogam um futebol espetacular. Você vai achar aí, ele tem uma carreira muito longa, com certeza você vai achar times que você vai olhar e falar, esse time jogava muito bem, assim, dentro do que as pessoas consideram um futebol bonito. Os times dele são eficientes, normalmente, muito vencedor, isso é indiscutível, né? Todo mundo sabe do currículo dele. O Real Madrid de 2022, por exemplo, foi um time que tomou de sufoco na Champions League, com o caminho ali Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, Liverpool. O Courtois pegou, foi um absurdo. Ali ele apostou muito no seu goleiro e no individual. Ali o Benzema estava muito bem. Aí teve jogo que o Benzema decidiu, teve jogo que o Vinícius decidiu, o Modric, jogo com o Chelsea, nosso PH, que torce para o Chelsea também. Ele até hoje fala daquele jogo que estava 3-0 para o Chelsea. E aí o Modric mete uma bola de 3 dedos ali pro Rodrigo, sensacional. Mas aquele time era muito longe de ser um futebol bonito. Aquele time sofria muito. O jogo com o Paris Saint-Germain que o Courtois pegou foi uma loucura. Até um pênalti do Mbappé ele pegou. Então, aí você pode achar um time ou outro dele que você vai falar que jogava bem. Mas não acho que esse futebol bonito que as pessoas têm em mente não é muito o que o Ancelotti busca. Nessa Copa, pensando até em ser competitivo, eu acho que ele vai ter que contar com um pouquinho de sorte, por toda essa circunstância de pouco tempo, de lesão, de problemas, de algumas posições que ele tem deficiências. Então, contar meio que com a sorte que dê tudo certo nesse mês, que o time se encaixe e pode se encaixar no meio da Copa, que os principais adversários vão caindo. Sim. Bruninho, só voltando para a Rádio Jovem Pan aqui, a gente está voltando agora, de volta à rádio, pode concluir, Bruno. Não, acho que para essa Copa o que dá para esperar, assim, é um time que ele tente organizar minimamente, que se conseguir se defender bem já é um caminho legal. E torcer para dar tudo certo. O time encaixou, assim, que eu acho que ele nem tem um plano muito bem definido. Acho que vai ser muito na tentativa e erro. Jogou com o Marrocos, isso aqui eu não gostei, vou tentar ajustar de alguma maneira, vou tentar esse outro aqui. Pode encaixar e dá certo. Foi mesmo, o Scaloni fez, né? Sim, foi. Era o Lautaro, não era o Julián Álvares, por exemplo. O Scaloni, ele perde o Lo Celso, né? Ele jogou aquele ciclo inteiro, que a Argentina ficou mais de 30 jogos invicta até perder para a Arábia Saudita. Eles fizeram um ciclo até consistente. Mas aí o meio-campo era Paredes, Lo Celso e Depou. Ele perde o Lo Celso. Aí ele tenta o Papu Gomes no primeiro jogo, aí ele vai mexendo. Aí até chegar no Enzo Fernandes. Entra o McAllister, o Enzo ganha o lugar do Paredes. E porque perdeu um jogador importante ali, ele achou outras alternativas. É meio que torcer para dar tudo certo para outras seleções grandes. A França faz uma Copa ruim, cai, Espanha. Vai abrindo o caminho. O Vampeta fala muito isso de 2002, que ele ficava na concentração assistindo os jogos. Vamp sempre gostou de ver os jogos, inclusive quando jogava. Ele falava que ele ficava na concentração vendo e falava, a França caiu, a Argentina caiu, a Coreia derrubou a Itália, derrubou a Espanha, tá ficando bom pra gente. Ele conta muito isso aqui. Essas coisas podem acontecer. O Filipão contou numa entrevista para mim, para algumas pessoas, eu não lembro, acho que foi no Cartão Verde. Ele disse o seguinte, que quando ele achava que o espaço tinha um espaço muito grande na seleção de 2002. Estava vendo uma entrada por ali que ele precisava de alguém que marcasse mais, chegasse um pouco mais. Ele não estava muito feliz com esse ir e vir do Juninho. Era o Juninho Paulista. O Juninho começa a Copa de titular. E aí ele liga pro Geninho, que era o técnico do Atlético Paranaense, onde jogava o Kleberson. Sim. E aí ele liga pro Geninho e fala, Geninho, ligou de lá. De lá do Japão. Ô Geninho, eu preciso de um jogador assim. O Kleberson faz isso? Aí ele falou, ele faz isso bem.
pode ir que ele faz. Eu vou colocar o cara, mas morrendo de medo, porque ele não conhecia tão bem assim o movimento do jogador. E o Geninho de lá, daqui do Brasil, fala, não, pode fazer que ele vai cumprir. E aí o Filipão fala, coloquei rezando pro Geninho, tá certo e tal. Infelizmente ele estava. Ele conta essa história. O Cleberson não jogou eliminatória, ele estreou em 2002, nesses amistosos que fizeram com 100 jogadores da Europa, para buscar opções mesmo, porque ele não tinha. Como o Ancelotti ele não fez isso, né, de jogos só com jogadores do Brasil, mas claramente ele estava procurando opções até agora. Já falei várias vezes aqui, tem 7 caras convocados que estrearam com ele em março. 2 que ele nunca convocou e outro que ele convocou agora, que ele convocou lá em junho e não botou para jogar. Então tem 10 caras que mal jogaram com ele na seleção, que estão num grupo de 26. E até, mas pensando até para frente, para 2030, acho que aí o Ancelotti pode chegar com uma coisa mais consistente, com um time que ele vai conseguir repetir mais vezes, vai conseguir ajustar melhor. Mas também em 2030 eu não espero assim um futebol encantador. Não é muito do Ancelotti. O Ancelotti ele vem pelo nome, pela força, pela grife, por ser um ótimo técnico, por ser um técnico que organiza bem suas equipes, ser muito vencedor. Aí havia um pedido por um técnico estrangeiro, mas assim, não é. Se pensaram no Ancelotti, ele vai fazer a seleção jogar um futebol encantador. Não é muito dele. Os times dele não costumam jogar um futebol muito encantador, não, mas são times que vencem, que defendem bem, que são consistentes. Esse time tem tudo para amassar o adversário, ou vai passar sufoco na defesa. Eu quero a sua opinião sincera. Se você gostou da análise, se inscreva no canal para não perder os próximos jogos. Deixe o seu placar para o jogo aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos que acham que entendem de futebol. E deixe seu like. Valeu, fui!